Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo 30 dias com Deus. E o vídeo de hoje, eu confesso pra vocês que foi um pouco desafiador. Vocês vão entender o porquê, né? Não é nada tão místico, tão louco, mas vocês vão conseguir entender o porquê. Então, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo de 30 dias com Deus. Espero que essa série de vídeos esteja conseguindo abençoar você de alguma forma, assim como tem sido uma bênção para mim também. No dia de hoje, eu tô a mais ou menos, talvez vocês vão conseguir perceber pela imagem, né? Eu tô há 36 horas acordado, sem dormir. Eu precisei fazer uma viagem, e essa viagem eu precisei ir e voltar. Então foram aproximadamente aí umas 12 horas e pouquinho dirigindo sem parar, né? Fui e voltei. E eu tive que ficar acordado durante esse processo, né? Obviamente, que eu tinha o dia inteiro acordado, né? Fiquei ontem o dia inteiro acordado, aí à noite eu precisei fazer essa viagem, fui na madrugada e voltei para chegar aqui hoje pela manhã, né? Por conta dos meus compromissos, das minhas responsabilidades, dos meus filhos, enfim. E eu tô completamente exausto, eu tô muito cansado, né? Eu lembro dessa sensação quando eu dava muito plantão, né? Então eu tô bem cansado. E qual que é a questão que eu quero trazer para vocês aqui? Eu meio que cogitei a possibilidade, como vocês sabem, normalmente eu gravo o vídeo no final de um dia e esse vídeo é postado no outro dia. Então esse vídeo ele tá sendo gravado, para vocês saberem que não estou mentindo. Hoje é sábado, dia 1º de fevereiro, são 17 horas e 6 minutos. Então esse vídeo ele é postado no dia 2 de fevereiro, né? No dia 2 de fevereiro. E aí, pelo fato de eu estar bem exausto, bem cansado, bem enjoado, quando eu fico sem dormir, acontece algo que tipo me desregula inteiro, né? Então, eu lembro que eu tive um problema sério com essa questão de sono. Possivelmente, grande parte da população tem um problema com insônia, né? E eu lembro que quando meu pai adoeceu, eu ficava em estado de alerta o tempo todo, né? Com o telefone do lado. Então eu dormia com o telefone do lado, eu acordava de madrugada e mexia no telefone. Quando eu acordava, a primeira coisa que eu mexia era no telefone. E porque você fica naquele estado de alerta, né? A todo momento, a todo momento. E como eu sabia que meu pai estava num estado muito grave, então eu ficava a todo momento ligado no telefone. Eu tinha conversado com um médico, que era um amigo meu, que era não, né? Que é um amigo meu, e disse assim: irmão, qualquer coisa que acontecer, antes do pessoal entrar em contato com familiares e tudo mais, me liga primeiro. Entra em contato comigo, né? Não com a minha mãe, não com as minhas irmãs, porque eu entendo a questão mais emocional da minha mãe, das minhas irmãs, principalmente de uma das minhas irmãs, né? Até que a minha irmã mais velha é uma casca mais grossa por conta de outras situações. Um dia eu posso comentar isso com vocês, sobre você conseguir vencer uma dor que é indescritível. Mas qualquer dia eu falo sobre isso, não é o objetivo. Então, isso me atrapalhou muito. E isso me trouxe um grande prejuízo. Porque quando você não dorme, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que dormi muito bem, apesar de trabalhar com plantão, apesar de ter trabalhado muitas das vezes, né, em plantão de 24, trabalhar à noite, aquelas loucuras, fazia plantão de 24 invertido, né, que é quando você começa o plantão às 7 horas da noite e vai embora no outro dia às 7 horas da noite, então você faz 12 horas de noite, mais 12 horas durante o dia, que é um plantão assim, meu amigo, que eu vou te contar. É um plantão assim maçante, né? E eu tava até conversando com isso com a Andressa na viagem, né? E é horrível, cara. Tipo assim, ali no plantão, querendo ou não, você tá em atividade, você tá ativo, né? Você tá andando pra lá, você tá andando pra cá, você tá fazendo alguma coisa. E eu trabalhava em pronto-socorro, né? Então, pronto-socorro era não, né? É um ambiente muito dinâmico, né? Você não sabe o que pode chegar. Agora, você dirigir, meu amigo, basicamente aí
ficar acordado 36 horas e dirigir 12 horas dentro dessas 36 horas, cara, porque chega um momento que aquilo fica muito monótono, né? E você precisa ter muita atenção. E eu sou uma pessoa assim muito pragmática com determinadas coisas. E a responsabilidade. Eu não fiz nada de uma forma irresponsável. Ah, você poderia. Não, não poderia. Mas eu não posso entrar em detalhes. Mas, tipo assim, eu tinha que fazer essa viagem. Não tinha o que fazer. Mas, enfim. E quando eu tive esse problema com meu pai de desregular o meu sono, eu fiquei viciado em medicação. Literalmente viciado. E eu lembro que quando eu tive a notícia que meu pai morreu, eu não conseguia me desvencilhar desse vício. E aí eu lembro que ele tinha uma cartela de. Na época que depois que ele morreu, eu tava lá sentado na cama no quarto dele, vendo as coisas dele lá e tal. E eu achei uma cartela de um remédio pra dormir. Não vou falar o nome, não. E eu peguei aquela cartela. Então, todos os dias, por volta assim das 7 horas, 7h30, 8 horas, eu tomava o remédio. Por quê? Porque naquele momento eu começava a ficar com um pico de ansiedade. Porque eu já achava que eu não iria conseguir dormir. E não dormir pra mim era um problema. Porque eu sei o quanto isso impacta no meu comportamento durante o meu dia. Na verdade, isso impacta qualquer pessoa. O sono é muito importante. E dentro da pós-graduação que eu fiz em 2019, eu estudei com um cara, acho que era Sérgio alguma coisa. Ele foi um dos pioneiros aqui no Brasil que fundou o Instituto do Sono. E depois daquilo dali, a minha vida mudou completamente em relação ao sono, a importância do sono, né? A Bíblia também mostra muitas coisas acerca da importância do sono. Enfim. E aí eu comecei a ficar muito viciado em medicação. Então, e quando eu não tinha medicação controlada, quando acabou, eu comecei a tomar relaxante muscular, antialérgico pra dormir, e eu fiquei um ano até conseguir me libertar disso. Consegui me libertar. E aí eu perdi essa noite de sono, e isso me descompensa de uma forma assim louca. E qual que é a primeira coisa? Você quer economizar energia nesse momento. Você quer ficar quieto, você quer ficar parado. Só que eu não podia chegar em casa hoje e dormir. Tenho meus compromissos e minhas responsabilidades, eu tenho meus filhos, tenho que cuidar dos meus filhos e eu tenho que ajudar a minha mulher, porque minha mulher tava junto comigo. Então não é tipo assim, ó, eu vou dormir e você se lasca aí. Não, a gente tá junto. Então eu cheguei, aí ela conseguiu cochilar um pouco no carro, voltando. Aí ela falou assim, ó, quando você chegar em casa, né, eu levo a tua mãe, né? A minha mãe tava aqui com os meus filhos. Você descansa um pouquinho. Eu vou ficar um pouco com as crianças e depois você acorda, né? E aí eu consegui dormir tipo 1 horinha, 2 horinhas. Acho que foi isso, 2 horinhas. Não me recordo. Aí eu acordei, fiquei com as crianças e aí ela foi descansar um pouquinho. Também dormiu por volta aí de 1 hora. Não dormiu mais que isso. E aí eu tava aqui, tipo assim, Senhor, eu não consegui ter um momento com o Senhor da palavra. Eu fui, obviamente, ouvindo, louvando, adorando, ouvindo ministrações, mas eu não consegui ter um momento de concentração, sabe, no Senhor. E aí eu tô sentado aqui, desde as, sei lá, que horas que eu sentei. Mas assim, eu já tô um tempo sentado aqui pensando, li o devocional, e eu falei, Senhor, nada tem saltado. Então eu acredito que tá tudo bem se eu gravar esse vídeo amanhã, né? Tá tudo bem se eu gravar esse vídeo amanhã. E aí veio algo na minha cabeça sobre a questão de você ter prioridades. Ser fiel naquilo que você se propôs a fazer. E a Andressa tá na mesma missão. E a gente tava aqui falando, tipo assim, qualquer coisa a gente grava amanhã, minha cabeça tá a milhão, eu tô enjoado, não consigo comer direito, enfim. Por N questões, né? E aí eu falei, não, eu preciso acordar. Eu preciso me despertar, eu preciso fazer. Aí eu falei, não, mas eu acho que eu vou fazer amanhã. O que eu tô querendo dizer? Que todas as vezes que você se encontrar num momento de vulnerabilidade, o seu cérebro ele sempre vai optar numa forma de te levar, de te conduzir para um comportamento de economizar energia. Qual que é o melhor comportamento que eu deveria estar agora? Deitado. Não fazendo absolutamente nada, dormindo, cochilando no sofá,
próximo ali dos meus filhos, porque eles estão acordados, e a gente precisa cuidar deles, né? Precisa dar banho, precisa dar comida, né? E eu preciso ajudar a Andressa, enfim. E o teu cérebro sempre nesses momentos ele vai fazer com que você exclua algumas prioridades, né? E aí conversando aqui com a Andressa foi e leu um versículo para mim, que tá lá em Eclesiastes 5. E eu vou ler para vocês aqui. E esse é o motivo do vídeo de hoje. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos, que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Eu vou ler o versículo 2 de novo. Não seja precipitado de lábios. O que significa isso? Às vezes a gente está em uma determinada situação que a gente se precipita falando determinadas coisas, certo? Que talvez você está falando ou prometendo ou dizendo que você vai fazer algo de uma maneira precipitada, sem pensar, irracional, que depois que a tua ficha cair, você vai perceber que você não dava conta de ter feito isso. Mas você fez o quê? Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. E aí a gente faz uma promessa diante de Deus, a qual depois a gente não tem o culhão para poder cumprir. Deus estás no céu e você está na terra. Por isso, fale pouco. Cuidado com o que você vai prometer. Cuidado com os compromissos que você vai assumir. Versículo 3. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa do tolo. Vou repetir aqui, ó. Das muitas ocupações brotam os sonhos. Do muito falar nascem a prosa dos tolos. Ou seja, a gente começa, de certa forma, a se ocupar de várias coisas, brotando sonhos e ideias. De tanto que a gente fala, começa a nascer a prosa, o discurso, o diálogo vã do tolo. Porque tudo aquilo que você está falando é vã. Você não vai assumir com aquilo dali. Versículo 4. Quando vocês fizerem um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Versículo 6. Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Porque irritar a Deus com o que você diz é deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Meu Deus do céu. Andressa leu para mim um pedaço, que foi esse aqui, ó. Quando você fizer um voto, que está em Eclesiastes 5:4. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Não, foi o versículo 5. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. E eu estava exatamente agora negociando para não cumprir. Por quê? Eu tenho uma boa justificativa para minha cabeça. Pro meu conforto, eu tenho uma excelente justificativa. Cara, eu tô 36 horas acordado, dirigi 12 horas, eu tô cansado, assim, exausto, né? Não tô aqui também me vitimizando, nossa, pobre coitado. Não é isso. Eu só tô trazendo um ensinamento de que muitas das vezes a gente vai sempre buscar uma justificativa para não fazer aquilo que a gente se propõe a fazer. Só que quantas das coisas que você prometeu para Deus que você iria fazer e você ainda não fez, e aí você não entende porque a sua vida tá do jeito que tá. Simplesmente pela ausência do poder e da entrega da tua palavra. Por quê? Você tá prometendo algo que você não vai cumprir. Então não prometa. E olha que loucura. Eu falo sempre isso com os meus filhos. Meus filhos às vezes fazem determinada situação que eles falam assim, papai, eu nunca mais vou fazer... Não fala assim. Presta atenção no que vai sair da tua boca. Olha que loucura. Eu faço isso com os meus filhos. Não prometa aquilo que você sabe que você não vai cumprir.
Não prometa aquilo que você sabe que não vai cumprir. Porque quando a gente não tem como prioridade os céus, como que eu quero que os céus me tenham como prioridade? Porque a partir do momento... Como que eu não tenho prioridade no meu casamento? Se isso acontece de não ter uma prioridade no casamento, eu abro uma janela para perversidade. E aí eu corrompo os bons costumes. E qual que é a parada desse vídeo? Eu estava aqui negociando comigo mesmo, com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, batendo um papo, para ter uma justificativa plausível para não fazer aquilo que eu me propus a fazer. Ele não me pediu. Falou só, você tem que fazer. Eu senti que deveria fazer e eu disse que eu iria fazer. E esse é o problema. Quantas coisas você diz que vai fazer, mas você não faz. Por isso que muitas das vezes as palavras que saem da sua boca, elas não têm efeito nenhum. Tanto para você quanto para as pessoas que te cercam. Por exemplo, vou começar a academia, vou fazer dieta, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas você não cumpre. Então o que acontece? Você acaba se tornando uma chacota. Certa vez eu estava assistindo uma aula que falava sobre o poder das palavras. E muitas das vezes as pessoas se questionam de ter uma vida desregrada ou uma vida desgraçada, no sentido de que as coisas não acontecem da forma com a qual ela gostaria. Mas isso foi porque ela treinou o cérebro dela a não cumprir com nada que ela disse que ela ia fazer. Se você disse que vai fazer, faz. Por quê, Vinícius? Porque isso constrói vitórias no seu cérebro. E para que você possa passar para uma próxima fase, você precisa construir uma vitória na fase anterior. Não adianta eu falar que eu quero ser rico se eu não quero estudar. Se eu não quero fazer determinadas situações, se eu não quero ir para um negócio, se eu tenho isso ou se eu... Não adianta, cara. Não adianta. Então a gente precisa entender que a prioridade é os céus. Deus me guardou, com toda certeza, me guardou, me levou, me trouxe. E na hora de glorificar Ele e de exaltar, eu estou cansado. Então é só venha a nós. Você precisa entender que Deus ele estabelece muito bem prioridade. E aqui eu encerro o vídeo. Como que é a prioridade? Está escrito lá assim, ó, na Bíblia. Buscai primeiro o reino dos céus. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então existe uma prioridade no reino. Eu busco primeiro o reino. Eu busco primeiro a contemplação, eu busco primeiro a conexão, eu busco primeiro os céus. Porque aquilo que está nos céus será ligado na terra. Aquilo que está na terra será ligado no céu. E se muitas das vezes a gente quer ser empossado pelo poder do Senhor, a gente precisa tratar isso de uma forma com maior serenidade. Você queria estar fazendo esse vídeo? Não, mas agora eu estou gostando de fazer o vídeo. Essa é a real. Eu tava aqui assim, ó. E eu olhava pra minha mulher e falava, cara, eu tô muito enjoado, eu tô não sei o que, tô não sei o que lá. Mas basicamente a gente precisa entender isso. Não é porque determinadas coisas no seu dia a dia não saiu da forma com a qual você gostaria que Deus ele precisa ser excluído do seu dia. Sendo que em todo o processo do seu dia ele te guardou. E aí eu vou encerrar o vídeo falando mais uma vez sobre o versículo aqui. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Hoje eu tive uma grande oportunidade de ser um tolo, mas pela misericórdia de Deus, pela intercessão do Espírito Santo, soprando no ouvido da minha mulher, o Espírito Santo me salvou. Porque hoje eu tinha todas as desculpas possíveis para me tornar um tolo. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Olha, Senhor, foi um engano. Você entende a minha situação, né? Eu tô cansado. Aí Deus deve ter olhado lá e falado assim, tá?
Então por que você ficou sentado aí na cadeira, olhando pro computador, vendo um monte de coisa aleatória aí? Isso é tua prioridade? Ou seja, está escrito aqui ainda no versículo 7. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, conteúdos inúteis, tenha temor de Deus. É isso, senhoras e senhores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo seja tão impactante para você quanto foi para mim. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o seu like e eu te vejo no próximo vídeo.